Olá, pessoas! De vez em quando surgem ideias que nos surpreendem e intrigam. E para quem perde alguns ou muitos minutos olhando as campanhas do Catarse, sabe muito bem o jardim de ideias sensacionais que pipocam por lá dia sim dia não. E os nossos colegas brasileiros têm feito um ótimo trabalho na parte de histórias em quadrinhos, como é o caso do projeto que a gente vai comentar hoje. Eu conheci esse projeto por acidente, por quando compartilharam o link da campanha em um dos milhares de grupos de quadrinhos que eu faço parte no Facebook. E o nome assim me intrigou um bocado, então eu parei pra ler e, mano do céu, que ideia sensacional. Esse quadrinho aqui é uma adaptação de um texto bíblico bem curioso, para dizer o mínimo. Esse trecho em questão se encontra no capítulo 28 do livro de Samuel, onde acompanha os últimos dias do rei Saul de Israel. Nesse trecho, o rei contraria todas as normas do seu povo e vai até a cidade de Endor, sem ligação com Star Wars, tá? Para se consultar com uma necromante. A parada é que ela é a última das necromantes, porque ele mesmo, algum tempo antes, mandou matar todas. Ele tá bem desesperado para falar com essa necromante, porque ele já percebeu que os filisteus, que é um povo com quem ele guerreou por muito tempo, estão com um acampamento ali do lado prestes a invadir. E o antigo conselheiro dele morreu há algum tempo, e ele tá desesperado de saber o que fazer, então ele vai pra essa necromante falar com seu falecido conselheiro. Agora, por que esse quadro é interessante? Na primeira vista, você pode até pensar que é só uma releitura de mais um trecho da Bíblia e tudo mais. Mas na verdade, se você parar pra pensar um pouquinho, você vai perceber que isso aqui é bem mais interessante do que se aparenta. Porque, pois tanto nessa época do quadrinho, quanto atualmente, tem um debate teológico muito forte em que a gente discute o que acontece depois da morte, do ponto de vista religioso e tudo mais. Independente do que o pessoal achasse que acontecer depois, uma coisa era consenso: os mortos não deveriam interagir mais com os vivos. E justamente por causa disso que a necromancia era uma parada tão vista com maus olhos naquela época. Todo mundo sabia o que acontecia, pelo menos pelos relatos bíblicos e tudo mais, né? Tanto que necromantes foram mortos pelo próprio rei. E um dos principais pontos de debate até hoje é sobre um trecho da Bíblia, tanto cristã quanto hebraica, em que se comenta que um profeta de Deus voltou dos mortos. Isso até hoje deixa o pessoal meio louco, assim, discutindo o que isso quer dizer, no geral. Bom, mas essa aqui não tá aqui pra ficar fazendo juízo de valor ou de verdade de qualquer uma dessas coisas. É só uma adaptação de um trecho realmente muito interessante. E esse quadrinho é capitaneado pelo Douglas Phillips Freitas e pelo Marcel Bartolo. E é publicado pela editora Script. O Bartolo já trabalhou em algumas HQs, como Santo Sangue, Lama, Carniça e Teatro do Pavor, onde que ele conheceu o Douglas, que desde sempre teve um interesse muito grande na Bíblia, e como uma fonte de histórias e contos muito interessante. Tanto que a ideia por trás de todo esse projeto dos Escritos Sombrios, que eu já vou comentar mais, é muito baseado na ideia de que a Bíblia é uma grande fonte de contos de espada e feitiçaria, né? Desse negócio de histórias do clima Conan o Bárbaro e coisas do tipo, assim, uma parada mais antiga, mais mística, mais obscura, ao mesmo tempo com um bocado de violência, né? E agora que a gente já deu todo esse panorama enorme, antes de falar do quadrinho, vamos realmente falar disso aqui. Bom, eu participei do financiamento do quadrinho no Catarse, e antes de falar do quadrinho mesmo, eu quero comentar um pouco sobre ter participado do financiamento, tá? Primeiro que os caras foram super gente boa, atenderam tudo e entregaram tudo no prazo maravilhosamente bem, avisaram tudo por e-mail, então não teve problema nenhum em relação a isso. O problema foi com a forma como eu recebi o quadrinho, porque eu financiei e eu recebi o quadrinho e um impresso em A4 autografado pelo desenhista, né, pelo Marcel Bartolo. E tudo veio dentro desse envelope da Script, que eu até guardei aqui porque, sei lá, porque eu sou idiota mesmo, mas eu achei bonitinho essa estilizada aqui. E dentro desse envelope veio tanto o quadrinho quanto a impressão A4 com o autógrafo. E é um pouco zoado porque o impresso é um pouquinho mais largo que o quadrinho, então ele amassou um pouco aqui do lado, então eu vou ter que fazer todo um processo de restauração aqui pra apagar essas marquinhas de dobra. E apesar de ser um negócio muito legal, esse negócio de você ter uma parte do quadrinho autografada, né, pra você e tal, eu acho que eles podiam ter caprichado um pouco mais, porque você bate assim o olho e você vê que esse impresso aqui tá numa resolução bem baixa mesmo e, sei lá, parece um pouco esquisito isso aqui. Mas de qualquer forma eu vou enquadrar isso aqui porque vocês sabem, eu sou o louco dos quadros. Mas, em relação ao produto quadrinho, eu não tenho o que reclamar. Sério, a qualidade da capa, de impressão, de tudo, tá maravilhosa, sério. As fontes escolhidas são muito boas, as cores são muito legais nessa capa aqui com esse
roxão escuro, a vela e as cores em laranja e verde, cara, já começa a botar você no clima só de ver a capa do quadrinho. Quando você abre ele, já tem aqui um prefácio do Tupá Guerra, que é uma doutora pelo Departamento de Teologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e depois uma paginazinha te situando na história, né, do que estava rolando nessa parte de Israel, nesse período da história. E aí você já começa a história, e a arte do Marcel é um negócio assim que eu não tenho palavras para descrever, porque ela é muito boa, mas ela não é realista. Eles são bem caricaturados, os personagens, alguns deles não têm cores realistas, né? Tipo, a necromante da história ela é roxa, e o rei, em momentos ele é verde, em outros ele acaba sendo roxo por causa da iluminação da luz e tudo mais. Mas você compra isso aqui de uma facilidade assim, absurda, porque ao mesmo tempo que ele é meio caricaturado, ele não é infantil. Então ele tem bastante detalhe, né? Quando mostra o acampamento dos filisteus, você consegue ver bem até lá atrás, assim, o pessoal fazendo as coisinhas e tudo mais. Você consegue ver a textura das coisas e tudo mais, quando ele quer mostrar. Parece muito como se ele tivesse errado com um giz. Eu não sei como ele fez isso aqui, mas, cara, a arte é muito legal. Ainda mais que é tudo muito escuro, então só realmente aparece o que é iluminado pela luz. Então você sempre tem, assim, o contorno dos personagens com a cor da luz e tudo mais. Mas por que eu comentei que a arte não é infantilizada? Porque, apesar dela ser, de novo, caricaturada, é meio, como posso dizer, é um estilo diferenciado que eu não sei o nome, sendo bem sincero. Mas é muito interessante porque você vai vendo e você imagina que é aquele negócio mais simples, né? Você não imagina aquele negócio tão realista e não sei o quê. Por isso mesmo que é tão maneiro, porque no momento em que mostra uma visão do futuro e mostra a gente sendo morta, você realmente dá um impacto um pouco maior, porque você não estava esperando isso. Então você vê esses personagens meio caricaturados, com a garganta sendo cortada e cuspindo sangue, levando flash, não sei o que. Você fica, cara, que maneiro isso aqui! E as cores contrastam bastante. Então os contornos que a gente tem da luz nos personagens, e tanto o sangue, né, que é bem vermelhão, fica bem assim à mostra, ele salta um pouco da página. Então, cara, a arte do Marcel é um negócio assim que eu espero ver mais vezes em mais quadrinhos. E por que eu tô comentando isso? Porque você reparou que na capa tem escrito aqui Contos Sombrios. E isso aqui vai virar uma série de quadrinhos, né? Esse aqui é o primeiro volume dessa série Contos Sombrios. Os Contos Sombrios são contos de terror ou misteriosos, de suspense. Contos realmente assim, diferentes, com uma pegada mais sombria da Bíblia. Então, além desse aqui, o Marcel e o Douglas já estão planejados, já tem na ponta da agulha 2. E como você pode conseguir esses quadrinhos? Bom, você pode tanto apoiar no Catarse, que todos os quadrinhos dessa... Porque eu falei diretamente com os dois autores, e eles me garantiram que todos os volumes dos Contos Sombrios, dos Escritos Sombrios, vão primeiro ser financiados pelo Catarse. Então uma boa forma de você conseguir o quadrinho é financiado pelo Catarse. Mas depois disso ele vai para a Amazon, então compra aí esse quadrinho pela Amazon, no link tá na descrição. A única coisa que eu posso recomendar pro futuro do quadrinho é que ele seja maior. Porque esse aqui, apesar de, como eu dizer, você começa a entrar no clima da história já pela capa, né, que é muito bem feita, você vai lendo e a narrativa é muito legal, ela é ágil, você vai passando as páginas e já vai entrando. Para quem é mais entendido da Bíblia do que eu, provavelmente já vai conhecer mais esses personagens, né, porque já vai ter lido o passado deles e tudo mais. Mas no meu caso, que eu li a Bíblia, mas faz muito tempo, eu não sou um profundo conhecedor dela. Cara, você entra assim, você realmente não conhece os personagens. Mas não faz tanta diferença assim. Só essa introduçãozinha, como eu falei, que tem no início do quadrinho, já situa bem você na história. E você vai lendo e cada vez mais você vai ficando assim tenso por causa do que vai ser revelado pro rei. E você vai vendo assim como as coisas vão desenrolando e tudo mais. E você vai vendo, e aí acaba. Sabe, ele é muito fininho, né? Ele é lombada grampeada, né? É engraçado também comentar o formato dele, né? É um formato... Eu não sei o nome desse formato, se eu descobrir o nome tá aí na tela. Mas ele é maior que um formato americano, né? Deixa eu pegar aqui um pra vocês terem ideia. Aqui, ó. Ele é um pouquinho maior em altura do que o formato americano e um bocado mais largo. E esse formato aqui é um formato muito interessante de quadrinho.
Eu achei muito legal porque dá pra ver bem as páginas, né? E como impressão muito boa também, você vê as cores e os traços muito nítidos. Então, valoriza muito tanto a letra, as letras, né? Tanto quanto a arte do cara. E por falar sobre as letras, é muito legal ver que quando a necromante começa a realmente fazer sua necromancia, começa a ter os escritos em hebraico passando pela página, sambando conforme ela vai entoando os cânticos. E isso é muito legal, cara. É muito legal. E quando aparece de fato Samuel, cara, é bem impressionante, né? Porque é uma página cheia, assim. O quadrinho não é de muitos quadros, né? Mas quando aparece, assim, o Samuel, cara, você vê, assim, página inteira e tal, e caramba, é um pouquinho impressionante, porque o traço muda completamente, né? Todos os personagens são uma cor base, e tipo, pelo, cabelo, roupa, outras cores. Já eles, é uma mistura de cinza com azul, com verde. É um negócio muito maneiro. Se interessou pelo quadrinho? Se interessou pelos escritos sombrios? Bom, como eu falei, você pode tanto ficar ligado no Catarse. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos anunciando quando saírem as campanhas para os próximos quadrinhos. Já deve ter mais um ano que vem, né? Então fiquem ligados aí no canal, porque eu vou fazer vídeo assim que começarem a campanha do próximo quadrinho. E vocês já podem comprar, como eu falei, pela Amazon, link na descrição de novo. E a Necromante é só mais um exemplo do quão prolífico e incrível é o potencial das nossas produções. Daqui pra frente vocês verão um bocado mais de vídeos sobre campanhas no Catarse, de quadrinhos em que eu acredito no potencial e que eu vou apoiar, né? E eu espero ansiosamente ver os próximos trabalhos do Douglas e do Marcel. E eu quero muito ver o futuro dos escritos sombrios, né? Eu acho que seria muito legal no futuro a gente ter, assim, um pedaço da minha estante aqui de quadrinhos com os escritos sombrios, né? Seguindo esse padrão, né? Tipo, laranja aqui, escritos sombrios, é o nome do quadrinho verde, e assim. Então, fique ligado nas redes sociais deles, tanto nas minhas, né? Me segue lá no Instagram pra ficar ligado sempre que alguma coisa nova aparecer. E fique sempre de olho no Catarse, pra ver projetos interessantes, não só de quadrinhos, mas de jogo, filme, curta, um monte de coisa por aí. Então, eu acho que eu vejo você no próximo vídeo e falou!